Oi, gente, bom dia, tudo bem? E aí, você tem vergonha de falar a respeito de Jesus? Você tem dificuldade? Mas você sabe que o Senhor pede pra gente testemunhar a respeito dele, não é? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas, na verdade, o que a gente vai falar aqui é por meio de uma história que foi vivida pela Brenda Brenda Kiss, com um S só, tá? Bom, ela estava lá sentada no final de um dia, pelo que a gente pode entender, ela estava no aeroporto. Enfim, tinha já passado 2 dias que ela tinha ouvido um seminário sobre a importância da gente dar testemunho, né, a respeito do que Cristo é para nós, ali para as pessoas. E ela estava orando para que Deus desse uma oportunidade para ela testemunhar. Minutos depois de ela, inclusive, ter feito essa oração mais uma vez, sentou ao lado dela um rapaz, um jovem, o Carlos, um estudante universitário que estava se preparando para correr uma maratona numa grande cidade. E logo ele começou também a contar sobre os trabalhos que ele tinha que fazer, os trabalhos escritos, e que estava sendo assim bem difícil para ele alguns. Aí a Brenda ficou pensando assim, mas olha, por que você não crê no texto que está lá na Bíblia em Tiago 4, verso 2, que diz o seguinte, você não tem porque você não pede. Ou seja, você tem que pedir para você poder ter sabedoria e conseguir sair-se bem, saber o que escrever. Aí ele falou assim, a senhora é cristã? A minha mãe também é. Aí ela falou assim, sim, eu sou cristã. E você? Ela disse, não, eu não sou. Ele disse assim, eu fui batizado de alguns anos atrás na igreja do meu tio, mas eu achei que as pessoas tinham, sabe, aquela coisa de ficar julgando os outros. Daí eu decidi que, não preciso disso não, quer saber? Vou sair da igreja. Aí só que às vezes as pessoas fazem isso, elas saem da igreja e deixam de ser cristãs, deixam de amar a Deus, e uma coisa não fecha com a outra, né? Enfim, ele compartilhou então alguns detalhes para ela, e enquanto ela estava implorando a Deus que Deus colocasse as palavras certas na sua boca, ela pegou e falou assim para ele, olha, quando você reage dessa maneira, de deixar de ir na igreja por causa daquilo que as pessoas falam, você permite se tornar um brinquedo nas mãos delas, que elas controlem você. E não foi assim que Deus planejou as coisas, lógico, as pessoas não têm que ficar fazendo isso, mas também você não tem que reagir dessa maneira, né? E também não faz sentido você abandoná-lo por causa de alguém. Você tem razão, disse ele, eu nunca tinha pensado dessa maneira. E logo eles entraram numa conversa muito mais profunda, ela nem lembra mais o que eles conversaram. Só que ele continuou fazendo perguntas, né? E daí, à medida que ela ia respondendo, ele ficava surpreso. Nossa, eu nunca tinha pensado assim, puxa. Aí o coração da Brenda continuou orando por aquele menino. E daí, chegou num determinado momento, né? Que ele comentou, olha, tinha uns alunos lá na faculdade que são cristãos e eles têm um grupo de estudos que já me convidaram para ir. Só que eu sempre recusei. Agora eu estou pensando que de repente eu não vou recusar, eu vou reconsiderar. Então, um pouco antes de o avião pousar, ele olhou para ela e falou assim, a senhora poderia me fazer um favor? A senhora poderia orar comigo? A Brenda quase não conteve o coração dela. Eu falei, nossa Senhor, como o Senhor responde às orações? Quando a gente está pedindo para testemunhar, Deus sempre vai responder, pode ter certeza disso. Então, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, se você escutou hoje alguma coisa que fez a diferença para você, conta para alguém, fala para outro aquilo que Jesus está fazendo por você, porque você pode mudar a vida de alguém, você pode mudar a vida dos outros, tá? E essa questão de testemunhar é algo que a gente precisa, contar para os outros aquilo que Jesus é para nós. Enfim, fica aqui o desafio, que você testemunhe hoje sobre Deus. E Deus vai abrir portas para que você possa fazer isso. Não tenha medo. Ótimo dia e até amanhã.